Vida e Ensinos, capítulo 31. Viajando pelo caminho estreito. Quando estive em Battle Creek, Michigan, em agosto de 1868, sonhei que estava com uma grande multidão. Parte daquela assembleia estava preparada para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas. Ao percorrermos o caminho, a estrada parecia subir. De um lado havia um precipício profundo e, do outro, uma muralha alta, lisa e branca. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares parecia tão estreita que entendemos não ser mais possível viajar com as carroças carregadas. Desatrelamos os animais para, com parte da bagagem, prosseguir a viagem a cavalo. Prosseguindo, o caminho continuava ainda a se estreitar. Fomos obrigados a andar junto à muralha para não cair do caminho estreito ao precipício. Fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos se apertava contra a parede e nos fazia pender sobre o despenhadeiro. Tínhamos medo de cair e ser despedaçados nas rochas. Retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou no precipício. Continuamos a cavalo, receando muito que, ao chegarmos aos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Nessas ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e nos guiar pelo caminho perigoso. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamos os animais e prosseguimos a pé, em fila, um seguindo as pegadas do outro. Nesse ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto da muralha, totalmente brancas. Elas foram avidamente agarradas por nós para nos ajudarem a manter o equilíbrio no caminho. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. Depois de um tempo, o caminho se tornou tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem calçados. Assim, nós os tiramos dos pés e continuamos certa distância sem eles. Logo, decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem meias. Nós as tiramos e continuamos a viajar descalços. Pensamos, então, naqueles que não haviam se acostumado com privações e dificuldades. Onde estavam eles agora? Não estavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados para trás e apenas permaneciam aqueles que haviam se acostumado a suportar dificuldades. As privações do caminho apenas faziam com que os viajantes aumentassem o desejo de avançar até o fim. O perigo de nós cairmos no caminho aumentou. Andávamos encostados junto à muralha branca, mas não conseguíamos firmar totalmente os pés no caminho, pois ele era estreito demais. Apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando: "Temos apoio de cima! Temos apoio de cima!" As mesmas palavras foram proferidas por toda a multidão no caminho estreito. Estremecíamos ao ouvir o rumor das risadas e folia que parecia vir do abismo. Ouvimos juramentos profanos, zombarias e canções com letras indecentes. Ouvi o cântico de guerra e a música de dança. Ouvi música instrumental e gargalhadas altas misturadas com maldições, gritos de angústia e choro amargurado, e ficamos mais preocupados do que nunca em nos conservar no caminho estreito e difícil.
grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso nas cordas, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. Percebi que a bela parede branca estava manchada de sangue. Dava um sentimento de pena ver a parede assim manchada. Porém, este sentimento durou apenas um momento, pois logo achei que tudo era como deveria ser. Os que vêm seguindo atrás saberão que, antes deles, outros passaram pelo caminho estreito e difícil, e concluíram que se outros foram capazes de seguir avante, eles poderão fazer o mesmo. E ao sangrarem seus pés doloridos, não desfalecerão de desânimo. Mas, vendo o sangue na parede, saberão que outros suportaram a mesma dor. Chegamos finalmente a um grande abismo, onde terminava o nosso caminho. Nada havia agora para nos guiar os pés, nada em que pudéssemos repousar. Devíamos então depender inteiramente das cordas, que tinham aumentado até o tamanho de nosso corpo. Ali estivemos por algum tempo, imersos em perplexidade e angústia. Perguntávamos receosos, sussurrando: onde será que está presa a corda? Meu esposo estava bem diante de mim. Grandes gotas de suor caíam de sua fronte. As veias de seu pescoço e têmporas haviam dilatado tanto que atingiam 2 vezes seu volume normal, e gemidos abafados e agonizantes vinham de seus lábios. O suor escorria pelo meu rosto, e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Uma terrível luta estava diante de nós. Se fracassássemos ali, todas as dificuldades de nossa jornada teriam sido em vão. Diante de nós, do outro lado do abismo, havia um belo campo de relva verde, de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eu não conseguia ver o sol, mas raios de luz brilhantes e suaves, parecidos com o ouro e a prata fina, incidiam sobre o campo. Nada que eu tivesse visto sobre a terra poderia se comparar em beleza e glória com aquele campo. Mas nós conseguiríamos alcançá-lo? Essa era a pergunta inquietante. Se a corda se partisse, iríamos morrer. Outra vez, em sussurro angustiante, foram ditas as palavras: o que será que está segurando a corda? Por alguns momentos, hesitamos em nos arriscar. Então exclamamos: nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Dela temos dependido em todo o caminho difícil. Ela não falhará agora. Ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas estas palavras: Deus segura a corda. Não precisamos temer. Essas palavras foram repetidas por aqueles que estavam atrás de nós e acompanhadas destas outras. Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Meu marido deu então um salto por sobre o abismo assustador até o belo campo além. Eu segui imediatamente. Que sensação de alívio e gratidão a Deus experimentamos. Ouvi vozes se erguerem em louvor triunfal a Deus. Eu estava feliz, perfeitamente feliz. Despertei e vi que, pela ansiedade que havia experimentado ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar tremendo. Esse sonho não precisa de comentário. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada detalhe permanecerá cristalino diante de mim enquanto minha memória durar.